olha aí. Muda de tom, muda de voz, muda de tipo, olha aí. Muda a expressão, muda a razão, muda o sentido, enfim. Muda a verdade de lado, muda de pele assim. Muda a verdade de lado, muda de pele assim. Gira a mão, gera paixão, gira o olhar sobre o mundo. Gira o dom, gera neon, gira e se faz mais profundo. Gera tesão, gira peão, gera desejo em luz. Gira o olhar sobre tudo, camaleões assim. Gira o olhar sobre tudo, camaleões assim. Nascido em Campos dos Goytacazes, Edgélio Mendonça ouvia, quando criança, muita novela de rádio. Conhecia todas as novelas, todas as atrizes e atores que passaram pela Rádio Nacional. Isso foi despertando o seu interesse pela profissão. Se intensificou quando viam circos que se instalavam em frente à casa, em um campo aberto. Circo desses que vão de cidade em cidade. Naquela época, era comum ter circo-teatro. Ele fez amizade com o pessoal que trabalhava no circo e assistia a todas as sessões. Na primeira parte, eram espetáculos de palhaços, música e dança. E na segunda parte, eram os espetáculos de teatro. Essas encenações eram com aqueles textos que estavam guardados há muito tempo, textos para teatro e circo, que a Vicky Militello e Anselmo Vasconcelos adaptaram. Teve O Louco da Aldeia, O Céu Lindo dos Corações, que eram os mais famosos. E quando passava essa peça, era uma festa, porque no final era meio Romeu e Julieta. Passada no interior, o casal morria e apareciam no palco dois corações se juntando, ela de noiva e ele de noivo. Então isso era uma festa para os olhos de um garoto de 12, 13 anos. Começou a fazer o fundamental e repentinamente despertou seu interesse pela leitura. Lia muito. Revista do rádio, Radiolândia, Cinelândia, que gostava bastante, e Filmilândia, onde aprendeu muito sobre cinema. Filmilândia era assim: eles faziam uma adaptação do texto de cada filme e colocavam ali em forma de prosa. Você lia como se estivesse assistindo ao filme. Aquilo era uma festa para ele, a cada mês que chegava. Isso tudo foi se intensificando quando, aos 14 anos, a sua família resolveu sair de Campos e ir morar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quando ele pegava o trem em Caxias, começava a ver todos os cinemas e os seus letreiros, daqui até Barão de Mauá, que era a final da viagem. Então passava pelo Cine Santa Cecília, em Braz de Pina, Cine São Pedro, na Penha, depois Ramos, Bom Sucesso. Ficava olhando os nomes dos filmes nos cartazes que tinham, e aquilo era uma festa. Terminou o ensino médio e foi fazer faculdade de pedagogia na UERJ. No curso, começou a descobrir quem eram as pessoas que ele já lia, como Piaget, Montessori, Gilberto e muitos outros. O Teatro Armando Melo tinha inaugurado e assim passou a assistir várias peças. Depois passou a ter contato com a AJA, que era a Associação de Jovens que faziam teatro na Igreja de Santo Antônio. 3 coisas que mais gostava em sua vida e gosta até hoje são a literatura, o cinema e o teatro. Essas 3 coisas foram vitais no início de sua vida. Com 15, 16 anos, começara a ver espetáculos no centro do Rio de Janeiro. O primeiro espetáculo que assistiu no Rio foi no Teatro Maison de France. O texto era Bonitinha Mas Ordinária, de Nelson Rodrigues. Ele ficou impactado, porque o teatro que conhecia lá no Circo em Campos e no Teatro Armando Melo em Caxias era teatro mais comportado, digamos assim. Não existia nada demais, mas para aquele garoto do interior, sentado na primeira fila, foi impactante. Terminou o curso de pedagogia e começou o de História da Arte. Daí, passou a fazer tudo quanto era curso que acontecia no Rio. Fez no Calouste, na Martins Pena, na antiga FEFIERJ, que depois da Revolução passou a ser a Unirio. E a partir daí, não tinha mais volta. Daí em diante foi todo um aproveitamento, todo um estudar, um saber que até hoje não deixa de exercitar. Na sua casa, o que mais tem são livros, discos e filmes, que a única coisa que o apetece realmente é o que dá subsídio para poder aprender a cada vez mais. Todo dia é uma aprendizagem constante. No Teatro Armando Melo foram 11 anos.
Depois, foi para o Teatro Procópio Ferreira. Lá, foram 35 anos. Antes disso, teve uma passagem pela Escola de Teatro de José Nuno Goffman. Levado por um rapaz de Caxias para substituí-lo como professor, ao chegar lá, Rosane Goffman, com muita gentileza, durante 25 minutos, fez perguntas pertinentes ao teatro em geral, pois tinha dúvida se uma pessoa vinda de Duque de Caxias teria conhecimento suficiente para dar aulas do seu curso. Decorrido os 25 minutos em que Edielio, sem vacilar, respondeu a todas as perguntas, não deixando nenhuma dúvida quanto à sua capacidade de dar aula, ficou lá por 3 anos. Eu conheci o Edielio nos anos 90, quando eu entrei para a escola de teatro. Era o terror da escola, porque imagina, numa escola de teatro, todo mundo quer fazer aulas práticas. Todo mundo quer fazer aula de caracterização, aula de corpo, aula de voz. Ninguém quer sentar e ficar estudando. Mas o Edielio era e é um professor muito cativante. Ele é a história viva do teatro brasileiro, né? Enfim, ele tinha muito conhecimento e tem. Então, o Edielio passou a ser meio que um guru nosso, porque a aula dele passou a ser esperada, porque a gente absorvia muito, né? A gente tinha muito conhecimento e estávamos em formação naquela época. Isso era muito importante. Quando Edielio chegou, as pessoas que faziam teatro na cidade já estavam numa fase em que aqueles veteranos já estavam quase se aposentando. Foi a época em que Laís, que foi o primeiro diretor do Teatro Armando Melo, saiu e Dona Terezinha Carminati entrou lá como diretora. Edielio foi uma espécie de diretor técnico, assessorando e dando cursos. Foi lá que começou a dar curso de formação teatral, que hoje em dia é ministrado por Guedes Ferraz. Começo minhas atividades profissionais com o Edielio. Assim, foi fundamental, definitivo na minha vida, que eu fazia teatro escola e tal. O ponto de partida foi ali no Procópio Ferreira. Fiquei ali quase 10 anos. Em 91, contando com a ajuda dele também, eu vim para o Armando Melo. Ou seja, mais de 40 anos, primeira pedagogia de teatro, eu começo com o Edielio. Acho que eu dei continuidade ao trabalho dele aqui. O Edielio Mendonça é uma pessoa de grande importância na minha trajetória artística. Eu conheci na década de 80, eu estava começando a fazer teatro, e aí eu já ouvia falar em Edielio Mendonça, né? Sempre foi, na minha opinião, até hoje, um ícone das artes cênicas, não só em Duque de Caxias, mas também na Baixada. Na década de 70, final da década de 70, 80 e até final da década de 90, era muito comum a galera dos municípios da Baixada que queriam fazer teatro irem para o Rio, né, para fazer algum curso específico, ou os cursos de formação acadêmica, como o da Unirio, ou de formação profissional, como o da Cal em Laranjeiras, ou da Martins Pena, mas era muito restrito ter algum lugar formativo para quem era de teatro na Baixada Fluminense. E o Edielio, de uma certa forma, eu acho que ele representa essa figura. Acho que durante muitos anos ele funcionou como uma espécie de escola de teatro para a galera que era da Baixada Fluminense. Em 1978, surgiu o Grupo Tal. O grupo ganhou o Prêmio Molière, que foi resultado do contato que tiveram com diversas pessoas passadas pelo curso. O prêmio foi um divisor. O grupo falava sobre a Baixada, sobre a ralé mesmo. Tinha gente que não assistiu a gente aqui, mas ia assistir lá no Teatro no Rio. Quer dizer, olha a percussão que teve o grupo, e com o Edielio inserido nesse grupo, com o Davi, com o Zé Carlos, comigo, com Jane Tomé. Quando a Mira Haddad veio assistir ao espetáculo, e ele assistiu sozinho, trazido por um professor da escola, Martins Pena, ele chegou impactado, e foi quando a coisa estourou, que eles foram para o Teatro Cacilda Beck. Quando o Grupo Tal inaugurou o Teatro Sesc de São João de Meriti, em 21 de setembro de 1976, nunca São João de Meriti tinha pensado em teatro. Lá não tinha grupo teatral algum, então as filas se formaram. Eram quilométricas. A partir daí, a coisa estourou, porque todo mundo começou a fazer teatro. E assim, o Rio de Janeiro começou a reconhecer e dar importância aos espetáculos que aconteciam
na Baixada Fluminense. Em 1987, começando ainda essa história de ser profissional de arte e tal, o Edielio foi a primeira pessoa do teatro que acreditou no meu trabalho e me deu a oportunidade de começar a trabalhar com o teatro. Essa oportunidade que ele me deu foi muito bacana, porque eu estou há 37 anos fazendo isso, fazendo trilha sonora, cantando, tocando, fazendo direção musical, ouvindo dele histórias do teatro, as explicações de por que fazer isso, por que fazer aquilo, como fazer, o quanto a música no teatro ela tinha que estar a serviço do espetáculo como um todo. Isso tudo, na verdade, foi Edielio que começou a construir lá na cabeça daquele jovem, lá em 1987. Não, eu conheci o Edielio pela fama primeiro. O Duque Caxiense que recebeu o Molière em 77. E a vida foi correndo, meu pai trabalhava na Câmara Municipal, então certamente em algum momento eu esbarrei menina com o Edielio, já o profissional que é. Em 2005 eu resolvi contar histórias no Teatro Procópio Ferreira. Para isso eu precisava de um diretor, porque eu não sou atriz. Eu entrava no antigo Banco Real, quando de repente aparece aquele homem mais alto do que eu, e eu olho, era ninguém menos do que Edielio. O coração começou a bater forte, mas eu respirei fundo, virei para ele e disse: "Senhor Edielio, é que eu sou Helenice Ferreira, sou contadora de histórias e eu gostaria de contar histórias no palco do Teatro Procópio Ferreira. Você pode me dirigir?" Desse jeito. Eu falei correndo, com medo de tropeçar nas palavras, mas ao mesmo tempo querendo muito que ele dissesse sim. Aí ele olhou para mim e disse: "Leva o texto." E foi assim que eu subi ao palco pela primeira vez, de modo profissional, pelas mãos do Edielio. Falar do Edielio é muito prazeroso, né? Sabia do Edielio, o trabalho dele como ator e direção dos cursos, como professor também, mas não tinha contato com ele. Foi através do Marco, através da academia. Eu montei o roteiro de um show, o de final de ano da academia, que chamava Sabe Quem Vai Dançar. O Edielio, tanto ele dirigiu, como ele atuou como um ator principal, como tipo Coringa. A história da minha vida de palco passa muito próximo do Edielio. Ele foi um grande professor e um aluno meu que fazia aula de dança comigo. Eu montei aqui em Caxias 4 musicais e o Edielio participou de todos eles. Ou como diretor, como ator convidado, mas sempre me ajudando muito. Comecei na dança em 1980, acabei conhecendo o Edielio já adulta. A gente acabou criando uma relação de amizade também. Edielio chegou a me convidar para participar de vários espetáculos dele, ele me levar para assistir espetáculos lá no Rio, musicais. A gente assistiu muita coisa junto. Me encantava muito ver não só o amor que ele tinha pela arte, saber da história dele, saber quem ele foi em Caxias, o professor, o mestre que ele foi, tanto na educação quanto na cultura, a representatividade que ele tem para o teatro, para o que ele fez ali na nossa cidade. Aquele espaço é um espaço que merecia o nome dele, porque aquilo era a casa dele. Ele tinha uma paixão, um carinho muito grande, não só pelo espaço, mas pelo teatro de uma maneira geral. Então, o Edielio é uma pessoa encantadora e um profissional incrível, que merece todos os prêmios e todas as honrarias que ele ganhou. Então, eu nunca trabalhei diretamente com o Edielio Mendonça, mas eu reconheço a importância do Edielio para que a minha geração, que hoje produz teatro e consegue algum tipo de reconhecimento fora até da Baixada, a gente só consegue fazer isso, só consegue tornar isso possível pelo trabalho que pessoas como o Edielio fizeram lá atrás. Edielio Mendonça é também um cinéfilo apaixonado pela sétima arte. Frequentador de festivais do Rio de Janeiro, chegando à primeira sessão e só saindo ao término da última, por volta da meia-noite. Edielio teve há pouco tempo a sua primeira experiência no cinema, no curta Cascudo, do diretor caxiense Igor Barradas. E quando eu fui fazer um filme, o meu curta chamado Cascudos, eu tinha um personagem que eu achava que o Edielio podia fazer. Conversando com algumas pessoas, né, o grande receio das pessoas era assim: Edielio é muito do teatro, ele tem uma pegada muito teatral, ele é muito Edielio, né, assim, muito... Eu falei assim, pô, Edielio, te pedi pra fazer uma parada assim, mais minimalista. E ele entendeu de cara. Ele foi pegando o roteiro, né, e foi trazendo questões pro personagem, né? O cigarro era um personagem que fumava e ele pediu pra mancar. Falou: eu posso mancar? Aí eu falei:
pode. E aí ele foi encontrando esse personagem, né? Não é a primeira vez, não. A gente conversa, fala, avisa e juntamos o jeito. Uma merda. Edélio Mendonça é um exemplo de dedicação e amor à cultura. Alguém que vive, respira teatro, cinema e literatura. Sua trajetória inspira e continua a enriquecer a vida cultural da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro.